Eu venho, senhor presidente, apesar de estarmos vivendo um momento de muita dificuldade, mas eu venho à tribuna hoje, senador Paim, para comemorar o fato acontecido e noticiado no último final de semana, na última sexta-feira, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e que é motivo para todos nós de muita comemoração. No dia 14 do mês passado, do mês de agosto, eu ingressei junto no Ministério Público Federal do meu estado, do estado do Amazonas, com uma representação, senador Paim, uma representação na qual solicitei o ajuizamento de uma ação pública, de uma ação civil pública contra a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Eletrobras Amazonas Energia, por incluir os consumidores de todos os 62 municípios do estado do Amazonas no sistema de bandeira tarifária a partir do dia 1º de agosto de 2015. Porque a ANEEL, senhor presidente, autorizou a medida, a inclusão do estado, ou aliás, ela autorizou não, foi ela que decidiu que o estado do Amazonas deveria estar incluído no sistema de bandeiras tarifárias, por conta que, desde o mês de maio, o sistema elétrico do estado do Amazonas ter sido interligado ao sistema interligado nacional, ao SIM, que integra, e isso, senhor presidente, no nosso entendimento, é algo muito complicado, porque, de fato, nós temos foram concluídas as obras de construção do linhão de Tucuruí, que leva energia da usina hidrelétrica de Tucuruí ao estado do Amazonas, entretanto, somente aos municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Ou seja, além do município de Manaus, a capital do estado do Amazonas, somente outros 4 municípios estão parcialmente, nem Manaus está totalmente utilizando a energia que vem da hidrelétrica de Tucuruí. Então, além de Manaus, somente Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, que estão oficialmente, desde o mês de maio, fazendo parte, ligado ao sistema interligado nacional. E isso, senhor presidente, quando a ANEEL assina um expediente considerando o estado do Amazonas, mesmo tendo somente 5 municípios interligados, considerando o estado interligado ao sistema nacional, isso faz com que uma série de questões que dizem respeito ou diziam respeito a outras operadoras, distribuidoras de energia elétrica também fossem aplicados no estado do Amazonas. Portanto, no mês de agosto, além dos consumidores de energia elétrica pagar a fatura atual, já com a cobrança das bandeiras tarifárias, e até então a bandeira era vermelha, senhor presidente, o consumidor teria que pagar metade do mês de maio. Assim, a cobrança retroativa de maio, junho e julho seria feito até o mês de janeiro do próximo ano, ou seja, com o reconhecimento da interligação do estado do Amazonas no sistema interligado nacional, não apenas o estado passou a fazer parte dessa metodologia tarifária que inclui as bandeiras, o que de fato não é algo extremamente negativo, porque é aquilo que se chama de realismo tarifário. Conforme há uma produção farta de energia, ou seja, se os reservatórios estiverem em níveis estabilizados, de acordo com a previsão, a bandeira poderá ser vermelha ou poderá ser vermelha. Entretanto, quando há problema na produção de energia elétrica através das usinas hidrelétricas por conta de estiagem, por conta de secas nos seus reservatórios, o valor da energia sobe de acordo com a modelagem da bandeira tarifária. Mas, senhor presidente, nós deixamos muito claro, tentamos muito, debatemos esse assunto várias vezes aqui no plenário federal, não apenas eu, mas aqui eu quero fazer um registro
também debateu muito este assunto, a senadora Sandra Braga, que fez um belíssimo pronunciamento aqui dessa tribuna, recebeu uma parte não só de mim, que estava no plenário acompanhando o pronunciamento da senadora Sandra Braga, mas de vários outros parlamentares da nossa região, parlamentares como o senador Jorge Viana, do Acre, senadores do Pará e de outros estados, porque a senadora, quando abordou o tema, mostrou claramente que quando um estado é incluído no sistema tarifário de bandeiras tarifárias, todo o estado é incluído, inclusive os municípios que não estão ligados ao Sistema Interligado Nacional. Nós nos preocupamos muito com isso, deixamos claro que estávamos entrando em contato com a concessionária fornecedora de energia elétrica e seus usuários, porque a própria concessionária, é bom que se diga, foi a primeira, senhor presidente, a própria concessionária, Amazonas Energia, Eletrobras Amazonas Energia, foi a primeira que questionou, junto à ANEEL, a cobrança das bandeiras tarifárias no estado do Amazonas e questionou exatamente com essa argumentação de que somente 4 municípios estavam interligados e ainda parcialmente interligados, senhor presidente. E veja o que significa uma bandeira tarifária. Cobra-se a partir do consumo de 100 megawatts um valor de R$ 5,50. A partir do consumo, vou repetir, de 100 megawatts. Qualquer família, qualquer residência que consuma além disso, se a bandeira tarifária está vermelha, há uma cobrança de R$ 5,50 a mais. O que, em média, de acordo com os cálculos feitos lá no meu estado do Amazonas, esse aumento na energia seria na ordem aproximadamente de 6%, o aumento do valor da energia. Mas veja, essa é a média. Na realidade, esse cálculo, esse método, ele penaliza muito mais o pequeno consumidor, aquele consumidor mais carente, que não tem ar-condicionado, que não tem chuveiro elétrico, que usa muito pouco ferro e muito pouco ventilador. Porque a partir dos 100 megawatts, todo mundo paga a mesma coisa, R$ 5,50. Então, o que pode representar para alguém que tem uma conta ou um consumo pouquinho a mais superior a 100 megawatts, isso representa um percentual muito maior do que aqueles que têm uma conta que ultrapassam em muito esses 100 megawatts de consumo mensal, o que também é extremamente danoso. Agora, o que nos levou, senhor presidente, a ingressar com essa representação ingressar com essa representação junto ao Ministério Público Federal, e aqui eu quero fazer um registro, não fui apenas eu, a senadora Vanessa, que representou contra a ANEEL perante o Ministério Público Federal. Também a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, o Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas e o Departamento de Proteção ao Consumidor do município de Manaus também ingressaram com uma ação perante o Ministério Público Federal, porque esse tema foi extremamente debatido em todo o estado do Amazonas e firmemente rechaçado pela população. Porque veja bem o que significa cobrar bandeira tarifária no estado do Amazonas, no município de Apuí, no município de Tabatinga, no município de São Gabriel da Cachoeira, significa cobrar algo do consumidor que ele nem sabe o que significa. Ele nem sabe, porque nós não temos o nosso sistema nesses municípios interligado ao sistema nacional e dificilmente o teremos tão cedo, porque são municípios de difícil acesso, cujo custo para levar o linhão de Tucuruí até esses municípios é muito mais elevado do que gerar energia localmente, mesmo que com termoelétricas movidas através de óleo diesel ou de óleo combustível. Então, além de tudo, não é justo. E qual foi a base, qual foi o parâmetro legal que nós utilizamos para fazer a representação que ingressamos junto ao Ministério Público Federal? Diz respeito à própria análise da legislação à luz da Constituição brasileira. Porque, veja bem,
senhores senadores, senhor presidente, senador Paim. A ANEEL, obviamente, ela se ampara na legislação para poder baixar a resolução. E ela analisa com muito critério a legislação brasileira, que diz respeito à energia elétrica, geração, cobrança de tarifas, para também não cometer equívocos e enganos. Entretanto, a análise que a ANEEL faz não passa daí. Aí por que a ANEEL determinou a inclusão do Amazonas no Sistema Interligado Nacional e, portanto, na cobrança, no sistema de cobrança das bandeiras tarifárias? Primeiro, porque por conta dessa interligação, desse ato legalizando e consumando a interligação do Estado do Amazonas desde o mês de maio. E há uma resolução da ANEEL feita a partir da lei aprovada pelo Congresso Nacional, que diz que todos os estados que tiverem interligados ao Sistema Nacional entrarão no sistema de bandeiras tarifárias. É isso que diz a lei. Então, em parte, a ANEEL teria razão de cobrar. Aí poderíamos questionar, mas espera aí, por que não cobra somente daqueles municípios onde a interligação está feita? Aí entramos numa outra parte da legislação brasileira, que diz o seguinte, que quando a concessionária recebe a concessão para a distribuição de energia elétrica, a tarifa tem que ser única em toda a região da concessão, o que é justo, senador Paim. E isso foi feito pelo legislador para proteger, porque, obviamente, se fosse cobrar a energia de acordo com o seu custo de produção, nós que vivemos na cidade de Manaus certamente pagaríamos muito menos do que aqueles que vivem na cidade de Boca do Acre, do que aqueles que vivem na cidade de Eirunepé. Então, a própria legislação diz que a tarifa tem que ser única. Então, não dá para cobrar tarifa diferenciada. Entretanto, senhor presidente, no nosso entendimento, a ANEEL não poderia ter analisado esta questão apenas à luz desta legislação. Ela teria que ter analisado também a legislação que trata da defesa do consumidor, senador Paim, o Código de Defesa do Consumidor, que é muito claro. A nenhum consumidor pode ser cobrado absolutamente nada que ele não esteja utilizando. Nada não pode ser cobrado que ele não esteja utilizando. E ele vem sendo cobrado por algo que ele não sabe nem o que é, quanto mais se utilizar. Porque vou repetir aqui o que significa a cobrança e por que existe a cobrança das tarifas, das bandeiras tarifárias. Elas variam de acordo com o volume de produção energética das hidrelétricas brasileiras, de acordo com o nível das águas. Não é? Nós enfrentamos, aliás, o pior já passou, ainda bem, mas desde o ano passado uma estiagem muito grande, o que tem diminuído significativamente a geração de energia elétrica, não é? Então, eu fico feliz porque venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar que entramos com essa representação e que a ação civil pública foi efetivamente ajuizada pelo Ministério Público Federal no dia 9 deste mês, E a ação que o Ministério Público ajuizou, protocolou perante a Justiça Federal no Estado do Amazonas, solicitava a concessão de liminar, senhor presidente, e, portanto, a suspensão da cobrança também retroativa imposta pelo sistema de bandeiras tarifárias aos consumidores de todo o Estado do Amazonas, impedindo-se que a concessionária efetue qualquer cobrança de parcelas nas faturas desde o presente mês até o julgamento definitivo da lide. E a suspensão dos efeitos do despacho número 1365 da ANEEL, do dia 5 de maio de 2015, que impôs a cobrança dos valores apontados no sistema de bandeiras tarifárias para todo o Estado do Amazonas. Subsidiariamente, que os municípios do Amazonas que não estão interligados ao Sistema Interligado Nacional sejam excluídos definitivamente do sistema de bandeiras tarifárias com a suspensão de qualquer cobrança a esse título, inclusive a cobrança retroativa. E que, em caso de descumprimento da ordem judicial,
na ação protocolizada e ajuizada pelo Ministério Público Federal, requer a cominação de multa por cada ato em desfavor da concessionária ou agência equivalente ao 1/10 do pedido de reparação por dano social, sem prejuízo da imposição de multa pessoal aos respectivos gestores e demais cominações por desobediência. Ora, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eis que, na última sexta-feira, senador, na noite da sexta-feira, o juiz federal Ricardo Salles, da Terceira Vara Federal, concordou com a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e concedeu uma liminar suspendendo os efeitos do despacho número 1365 da ANEEL, de 5 de maio de 2015, que é aquele que considera o Estado do Amazonas interligado ao Sistema Nacional. E é devido a isso que foi imposto a cobrança dos valores apontados, esses valores que eu estou falando, no sistema de bandeiras tarifárias para todo o Estado do Amazonas. E, consequentemente, de acordo com essa decisão, fica suspensa a cobrança também retroativa a maio de 2015, imposta pelo sistema de bandeiras aos consumidores do Estado do Amazonas, impedindo-se que as RES efetuem qualquer cobrança de parcelas retroativa até a ulterior decisão. E aqui também, em caso de descumprimento, o juiz estipulou uma multa no valor de R$2 milhões. Embora, senhor presidente, essa seja uma decisão liminar, eu aqui quero destacar que essa, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória do povo amazonense. Uma vitória muito significativa no nosso entendimento, porque, de maneira nenhuma, o povo do meu Estado deveria estar sendo penalizado com a cobrança dessa tal bandeira tarifária, devido que essa bandeira faz parte de um sistema que, na prática, o povo do meu Estado, da maioria dos municípios do meu Estado, não tem nem ideia do que significa. Então, eu quero aqui cumprimentar muitíssimo, primeiro, o Ministério Público Federal. Eu, após ter protocolado a representação junto ao Ministério Público Federal, tive uma audiência com o Procurador-Geral, o Procurador Edmilson, com quem conversei longamente sobre esse assunto. E ele nos deixou muito tranquilos, dizendo que a matéria já estava sendo trabalhada pelos procuradores, pelos membros do Ministério Público Federal no Estado do Amazonas e que deveriam, em breve, tomar alguma decisão. Então, eu quero aqui registrar o empenho do Ministério Público Federal na defesa do nosso povo do Estado do Amazonas. Em segundo lugar, registrar também a sensibilidade do juiz Ricardo Salles pela decisão que proferiu. E estamos aqui, a decisão proferida no sentido de conceder a liminar, porque a ação, ela continua tramitando e, sendo vitoriosa no Estado do Amazonas, possivelmente virá aqui a Brasília para ser julgada em segunda instância, no caso, o Tribunal Federal da Primeira Região, que é o tribunal a que está ligado o Estado do Amazonas, e a sede do TRF-1 é aqui em Brasília. Então, eu tenho certeza que, enquanto a ação é analisada, e eu confio muito na justiça brasileira, principalmente na sensibilidade dos juízes, que têm como obrigação, e assim eles agem, não analisando apenas uma lei, mas analisando o conjunto das leis, inclusive a interface entre elas. E muitas vezes nós nos deparamos nessa situação, senador. Muitas vezes nós nos deparamos nessa situação, porque eu aqui repito, sei que não houve má-fé por parte da ANEEL, que entendeu que o Estado do Amazonas, estando interligado ao Sistema Interligado Nacional, também decidiu que as cobranças das bandeiras tarifárias lá deveriam ocorrer. Entretanto, senhor presidente, o que está interligado é muito pouco. E quando incluem o nosso Estado todo, todos os municípios, num sistema de bandeira tarifária e ingressando num sistema de repartição dos custos da geração, eles estão cobrando de boa parte da população algo que, eu repito,
e ela não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é, porque a energia, na maior parte dos nossos municípios, são energias geradas ainda por sistemas isolados, por termoelétricas. Parte da nossa cidade, tem a cidade de Manaus, tem energia gerada por termoelétricas que utilizam o gás de Urucu, extraído lá no meu estado do Amazonas. Outra parte tem a energia gerada ainda com termoelétricas movidas a diesel. E uma outra parte tem gerada a hidrelétrica de Balbina e de Tucuruí, visto que temos o Leão já pronto, inaugurado, e que, por conta dessa inauguração, fez com que a ANEEL assinasse o despacho 1365, no último mês de maio, considerando todo o estado do Amazonas como parte do Sistema Interligado Nacional. Mas eu aqui repito, é só olhar o mapa do Brasil e, dentro do mapa do Brasil, o mapa do Amazonas e ver a localidade dos municípios de Apuí, de Benjamim, repito, de São Gabriel da Cachoeira, de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, municípios de Itapiranga, e ver a distância entre uns e outros. E como esses municípios ainda estão isolados em relação ao sistema nacional. Interligar parte de Manaus e de outros 4 municípios não significa que todo o estado do Amazonas está interligado. Então, eu, mais uma vez aqui, digo que estou comemorando muitíssimo essa decisão da Justiça Federal em garantir a liminar até que o mérito da ação tenha o seu julgamento finalizado. E por que eu acho que o juiz acertou quando garantiu a liminar? Porque o prejuízo maior seria para a população, muito maior até do que o prejuízo para a empresa, muito maior do que o prejuízo para a empresa, porque grande parte da população que tem a cobrança da tarifa de energia elétrica é uma população extremamente carente, que faz muito esforço para manter em dias o pagamento da sua conta, sobretudo a conta de energia, porque a gente sabe o quanto é importante a energia dentro da casa das pessoas. Então, elas fazem um esforço gigantesco para manter em dias o pagamento da sua conta, e pagar por algo que ela nem sabe o que é, não é justo. Então, eu comemoro. E digo também, senhor presidente, que todo esse problema que nós estamos vivendo fez com que fizéssemos, toda a assessoria, a própria consultoria do Senado, uma análise pormenorizada dessa matéria, o que está fazendo com que estejamos elaborando projetos de lei no sentido de mudar a legislação, para que não ocorra novos problemas iguais a esse que estão ocorrendo na cidade de Manaus. Portanto, eu quero aqui, ao cumprimentar o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, dizer para a nossa gente do Amazonas que é muito importante que estejamos sempre alertas e unidos. Isso, acho que são 2 coisas fundamentais para que a gente possa resolver o problema. O problema apareceu, mas não basta constatar que o problema apareceu. Precisamos lutar contra os problemas que aparecem. E aqui é um exemplo muito importante. Lutamos contra isso. Não apenas eu representei, repito, a Câmara Municipal de Manaus, o próprio PROCON do Estado do Amazonas, da cidade de Manaus, também ingressaram com ação contra essa cobrança das bandeiras tarifárias em todo o nosso estado. E isso fez com que houvesse uma mobilização por parte do Ministério Público Federal e que a Justiça fizesse justiça, determinando a suspensão da cobrança até o final, o julgamento do mérito dessa ação que foi ingressada no último dia 9 desse mês. Então, é com alegria que falo disso. E nesse minuto que me resta, senhor presidente, quero dizer que estamos acompanhando com muita atenção o que vem acontecendo no Brasil nesses últimos dias, a partir principalmente da queda, da retirada do Brasil, da perda do Brasil do grau de investimento e colocando o Brasil numa situação delicada. O presidente Dilma passou todo o final de semana num grande esforço, em reuniões
com ministros de quase todas as pastas e, possivelmente, hoje pela tarde, nós teremos a edição ou a publicidade de algumas medidas importantes que levam a economia dos gastos, ao aperto ainda mais dos gastos em nosso país. Mas, senhor presidente, falando a respeito disso, eu quero dizer que, nesse momento de dificuldade, eu me somo a todos aqueles que dizem que nós não podemos piorar a crise econômica, fazendo com que a crise política cresça. E o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é exatamente isso. A crise econômica está sendo significativamente amplificada por conta de uma crise política sem fim. Porque na hora da dificuldade, eu acabei de dar um exemplo, nós precisamos nos unir para enfrentar a dificuldade, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo no Brasil. A oposição diz que não, mas analisando a sua forma de agir, a gente percebe rapidamente que o que quer a oposição não é que o Brasil saia da crise. O que quer a oposição é tirar, somente isso, tirar a presidenta Dilma do poder. E isso é um grande equívoco. E não sou eu somente que digo isso, e eu tenho ficado muito feliz porque tenho lido muito isso pela imprensa, inclusive um editorial que considero extremamente equilibrado ontem, publicado na capa do jornal Folha de São Paulo, que diz: é necessário que haja uma unidade para que o Brasil enfrente essa crise, porque, do contrário, quem sofrerá não é o partido A ou B, quem sofrerá é o país e, sobretudo, o povo brasileiro. Portanto, dentro do nosso entendimento, e aí eu tenho certeza que Vossa Excelência também, presidente, mas eu e o senador Paim somos daqueles que entendemos que tem que haver esta unidade nacional para que saiamos da crise, mas que a fórmula para tirar o Brasil da crise não seja aquela que mira somente o trabalhador, aquela que retira direito e retira direito. Não. Eu acho que está na hora de a gente ver o andar de cima, como se dizem, ser mais atingido e também dele ser exigido parcela do esforço para que possamos sair da crise econômica. E não só sair da crise econômica, iniciar a construção de um novo ciclo desenvolvimentista, um ciclo que trará muitos benefícios ao nosso país, muitos benefícios aos nossos trabalhadores, muitos benefícios à nossa gente. E nunca é demais dizer que o Senado, senhor presidente, diferentemente da Câmara, está, pelo menos uma parcela significativa de seus membros, envolvidos nesse debate. O Senado está. Aqui nós já temos uma comissão que trata da Agenda Brasil e essa comissão vem analisando como aprovar medidas que deverão ajudar não só a superar esse momento de dificuldade, mas criar um clima, criar as condições necessárias para que o Brasil siga desenvolvendo ainda em melhores condições do que se vem se desenvolvendo até agora. Então, senhor presidente, eu agradeço muito a compreensão de Vossa Excelência por ter me garantido esse tempo a mais e dizer que amanhã volto aqui na tribuna para analisar as medidas que certamente deverão ser anunciadas daqui até o final do dia. Mas lembrando sempre, para aqueles que criticam a presidente Dilma, por quem enviou um orçamento para o Congresso Nacional Deficitário, senador Paim? Porque essa talvez tenha sido a maior razão da empresa de avaliação Standard & Poor's ter rebaixado o grau de confiabilidade do nosso país. Essa talvez tenha sido a maior razão. O orçamento, o projeto de lei orçamentário ter sido enviado para essa casa com a previsão de um déficit de aproximadamente 30 bilhões de reais. Ora, se não fosse isso, o que aconteceria? O orçamento poderia ter vindo sem déficit, mas com os programas sociais, todos eles cortados. Todos eles capengas, senhor presidente. Minha Casa Minha Vida, programas que tratam diretamente com a juventude, com os estudantes brasileiros. Então, diante desse fato, é que nós precisamos analisar. Eu também acho que o Brasil tem uma carga tributária elevadíssima, mas, quem sabe, buscarmos algo que deixe a população mais carente livre de qualquer
cobrança adicional, mas exigir, repito, daqueles que ganham mais e, portanto, daqueles que podem mais, uma pequena parcela de sacrifício, que já vem sendo exigida há algum tempo dos trabalhadores brasileiros. Inclusive, as primeiras medidas aprovadas pelo Congresso Nacional dialogavam exatamente com essa questão, com o seguro-desemprego, com pensão de trabalhadores e tudo mais. Então, eu acho que precisamos encontrar a fórmula ideal, mas, principalmente, fazer cessar essa crise política que alguns insistem em alimentar, em dizer que a presidente não reúne mais condições políticas para dirigir o país e seguir num caminho de superação desse momento de dificuldade. Ora, a Constituição é muito clara, senhor presidente. Ela relata de uma forma muito clara e objetiva as razões e os momentos em que um presidente pode sofrer impedimento, o que não é o caso agora. Portanto, para todos aqueles que levantam a palavra de ordem do impedimento, do impeachment da presidente, nada mais estão fazendo do que alimentando e tentando promover um golpe profundo, não só contra o Brasil, mas principalmente contra a democracia brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.